Acho que se você está aqui nesse vídeo, o título te chamou a atenção e você já deve ter tentado e patinado sem sair do lugar. E eu falo isso por mim. Por muito tempo eu tentei, eu patinava e eu não saía do lugar, né? Eu andava para frente, 2 passos e 4 para trás. Então, por muito tempo eu vivi isso. E eu ficava pensando, mas o que tem de errado? Eu sei tanta coisa, eu estudo tanto, eu aplico tanto as coisas quando eu falo para os pacientes e eles praticam, dá certo e comigo eu estava ali. Então, eu, por ser uma psicóloga já experiente, eu sabia que em mim tinha algo que estava travando esse processo. Então, eu comecei a me aprofundar de uma forma diferente, a olhar para minha vida de uma forma diferente, para tentar entender o que eu tinha vivido até então e que me bloqueava em alguns pontos. E eu tive um insight muito poderoso, né? Eu tive um insight que trouxe toda essa clareza que eu precisava. O meu dilema sempre foi financeiro. Eu sempre consegui muitos resultados, mas o meu financeiro sempre ali embolado, enrolado, a coisa não fluía. E eu olhando a minha história e eu falando, eu preciso entender o que tem aqui. Olhando para a minha história, eu fui ver. E aí veio o insight de quando a minha mãe engravidou de mim, ela era nova, né, jovem, 19 para 20 anos, uma família assim tradicional, aquelas famílias mais antigas, eu tenho 55, eu nasci em 70. Para minha família, a situação foi uma situação muito desafiadora, né? Por como assim uma menina de 19 anos grávida, e aquilo foi um tumulto que fez a minha avó ter a brilhante ideia de se mudar de casa para poder esconder a gravidez da minha mãe e ter, né, eu poder vir ao mundo longe. E aí, quando eu nasci, a decisão foi feita de colocar eu como filha dos meus avós, registrada no nome deles, mas não só registrada no nome deles, eu também acreditei que era filha deles, porque eles fizeram disso um sigilo absoluto, ninguém podia falar a real para mim. Então eu cresci acreditando que a minha mãe era minha irmã e os meus avós eram os meus pais. Só que quando eu tinha 11 anos, a minha avó faleceu e a minha mãe me contou toda a verdade. E mesmo assim, sabendo toda a verdade, eu não poderia falar para o meu avô, porque senão ele poderia morrer. Ele era extremamente apegado a mim. Então, isso trouxe muitas consequências que eu já vim trabalhando em mim ao longo da minha vida, ao longo da trajetória, mas eu acho que faltava ainda um detalhe. E esse detalhe veio agora, há pouco tempo atrás. Quando a minha mãe me contou a história, ela falou que decidiram não contar, porque eu fui. Eu sou de uma noite, né, do meu pai e da minha mãe, eles ficaram juntos uma vez e ela engravidou de mim, mas a decisão de não falar para ele que, que eu era, que a minha mãe estava grávida, né, dele, é porque ele tinha muito dinheiro e ele não ia me aceitar. Ele não ia aceitar, a família dele era muito rica e não ia aceitar aquela condição de uma moça, de uma família um pouco mais humilde, grávida dele, né? Eles ambos com 19 e 20 anos. E eu acho que essa foi a pedra no sapato, porque eu não tive autorização para ser reconhecida, porque era algo tão ruim eu estar ali sendo gerada que não me aceitariam porque eles eram ricos e tinham dinheiro. Então, olha o conflito que trouxe já para minha mente, né? Que o dinheiro não podia vir até mim. Eu não era merecedora daquilo,
né? Que eu era tão ruim, né? A minha presença, que eu só poderia ser aceita e só poderia ser escolhida ou só poderia viver não tendo o dinheiro. Então, olha o bololô que formou já na mente, na minha mente, desde a barriga da minha mãe. E esses dias eu, nas minhas meditações, percebi que era esse o problema. E eu tô, sabe, eu tenho muita ânsia de trazer para todos o que eu aprendo e o que funciona para mim. E nesse processo de meditação, nesse processo de autoconhecimento que eu tenho feito, que eu tenho me aprofundado tanto, principalmente depois que eu me tornei ressonante, né? Que eu faço a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Muita limpeza, muita catarse veio à tona. E eu comecei a entender que sim, eu sou merecedora do dinheiro. Eu sou merecedora de ter dinheiro. Não é porque escolheram e tiveram decisões das que foram tomadas lá atrás que eu tenho que viver sem dinheiro o resto da minha vida para ser aceita. Então, eu comecei a estudar muito profundamente o ego e muito profundamente a centelha. E eu estou fazendo um material fantástico que eu vou passar pouco a pouco aqui para vocês, que fica muito fácil de compreender e aí sim conseguir colocar em prática qualquer ferramenta que você aprenda. Porque se você tem um ego com uma armadura levantada, um ego muito forte, que te protege a todo custo, que te fecha dentro dele, você vive em função do ego, você não vive em função da tua essência, da tua centelha divina, que sabe o melhor para você, que vai sempre te conduzir pelo melhor caminho. O ego, ele tem o papel dele, ele é necessário na nossa vida. A gente precisa do ego desde que nós nascemos, para ele estruturar a nossa vida nessa realidade humana que a gente vive. Só que em determinado momento, o ego ele se deslumbra. Inclusive, eu meditando, pensei e associei realmente o ego ao anjo caído. Que ele tem um certo poder ali, ele tem sua razão de ser, mas ele se deslumbra tanto que ele acha que só ele tem o poder. E aí é isso que faz muitas vezes, e a grande maioria de nós, andarmos às cegas. A gente anda guiado pelo ego. E o ego, ele não se baseia no criativo, o ego não se baseia nas possibilidades, o ego não se baseia na vida deslumbrante que você pode ter. O ego ele se baseia nos medos, nos problemas, nos traumas, nas crenças, em tudo aquilo que você já sofreu, porque ele precisa te proteger. E para isso ele cria máscaras, né? Ele vai criando algumas máscaras que nós vamos usando para nos conectarmos com as pessoas, para nos conectarmos aos ambientes, para a gente poder ser aceito, para a gente poder ter uma relação. Muitas vezes vestimos aquela máscara e a gente segue sem questionar. Então o ego ele não precisa ser morto, o ego ele não vai ser destruído. O ego ele precisa ser integrado, ele precisa ter a porção dele sim na nossa existência, porque estamos vivos, estamos vivendo, então o ego ele tem a sua finalidade, mas a gente precisa ter consciência, desenvolver a consciência, desenvolver a percepção de que o ego ele tenta ajudar, mas muitas vezes ele prende, ele trava, ele paralisa. Eu fiz um material muito legal que fala dos personagens do ego. Eu vou falar aqui no próximo vídeo. Mas são personagens que nós criamos para poder funcionar. E a gente vive em função dele. Quando a gente começa a ter consciência e começa a prestar atenção nos sentimentos, prestar atenção nas reações que temos, prestar atenção nas nossas emoções,
nos nossos pensamentos, o ego ele vai deixando de dominar todo esse espaço e ele vai abrindo para sim a nossa real consciência, a nossa essência, poder tomar o seu lugar, que é o lugar realmente da criação. É o lugar de você viver e você conseguir realmente imaginar algo que você deseja e daqui a algum tempo já ver materializado na sua frente. Esse é o poder que temos, é o poder que nos foi concedido por sermos uma centelha divina, por sermos uma fagulha do Criador. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos a sua porção dentro de nós e nós podemos criar, somos co-criadores. Então, se estamos criando uma vida que não está legal, é porque a gente está criando. Se a gente está criando algo que não está legal, por que a gente não conduz de uma forma que possa criar algo que a gente deseja de verdade? Começa a fazer o teste com pequenas coisas, sabe? Pega um pequeno desejo, olha para isso, sente ele, sabe? Sente, porque a partir do momento que você tem um desejo, ele já é uma matriz no vácuo quântico, ele já existe enquanto probabilidade. Você sente isso, sente dentro de você que aquilo já está em existência. E abre mão, não pensa mais, não fica cutucando o buraco para ver se a semente está brotando. Deixa a coisa aparecer, deixa essa semente brotar na sua frente. Desenvolva essa fé, a fé de que tudo é possível. E se eu estou colocando minha fé, que é a minha força, naquilo que eu não quero, para criar o que eu não quero, eu posso colocar a minha fé naquilo que eu desejo e criar aquilo que eu sonho. Então eu contei um pouquinho da minha história para vocês entenderem que quando a gente começa a refletir, quando a gente começa a mergulhar para dentro, e há tantos anos eu faço isso, desde sempre, porque eu sou psicóloga há 30 anos, eu fui ter o último insight que faltava agora, há pouco tempo atrás. E depois que eu tive esse insight, é como se eu tivesse desentupido um ralo. A coisa fluiu, a coisa abriu, ela expandiu, ela andou. Então, começa a olhar para os seus comportamentos. Preste atenção nas suas emoções, nas suas reações. Comece a fazer esse trabalho de olhar para você carinhosamente, sem julgamento. Olhar para você e entender qual é o personagem que está ali. Para que você precisa agradar, por exemplo, para ser aceita? Ou para que você precisa fazer tudo impecavelmente, ser perfeccionista, para que ninguém olhe para você e fale que você está errando? Ou para que você precisa falar sim quando você quer dizer não, mas você precisa falar sim, porque senão como aquelas pessoas vão te olhar se você falar não? Para de ser refém do ego. Começa a analisar, a perceber isso. E você vai perceber as mudanças começando a acontecer. E aí qualquer ferramenta que você use vai te ajudar na criação da sua nova realidade. Espero que esse vídeo tenha chegado em você numa boa hora, que tenha feito algum efeito positivo para você. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo!